Eu já estou aqui finalizando e eu queria compartilhar com vocês um testemunho que marcou a minha história. Eu conheci um pastor chamado Jeff. Ele era um pastor missionário, ele veio para o Brasil há muitos anos e ficou aqui. E ele comentou de um jovem que tinha um sonho de servir em missões, mas ele tinha muitas limitações, ele não conseguia aprender outras línguas, ele tinha problema de dicção, ele tinha problema de saúde, ele não tinha nada que era necessário, exigido pela agência missionária que ele fazia parte, para ser enviado para o campo. Mas aquele era o chamado dele, aquilo era o que trazia sentido para ele. E ele por conta própria foi, ele pegou tudo que ele tinha, se desfez e foi para uma tribo indígena. Preste atenção, esse testemunho é poderoso. Esse homem foi no meio de uma tribo indígena e ele viveu no meio deles sem conseguir aprender uma palavra do dialeto deles. Aquele homem, ele decidiu o seguinte: bom, eu não consigo me comunicar com eles, mas eu vou fazer o que Jesus faria se estivesse aqui. Aquele jovem, ele serviu aquela comunidade como se Jesus estivesse ali. Ele serviu como Jesus serviria. Ele ofertou toda a história dele naquele lugar, como Jesus faria. E aí um belo dia ele morreu. Anos depois, chega uma missão naquele lugar, com toda a estrutura. E aí eles começam a conversar com aquele povo no dialeto deles e começam a apresentar a pessoa de Jesus. Olha, Jesus, ele é amoroso, Jesus é bom, Jesus, ele serve, Jesus, ele dá a vida por aquele que ele ama, Jesus é assim. E Jesus, ele começou a falar a respeito de Jesus e eles falaram assim: nós conhecemos Jesus. Vocês conhecem Jesus? Como vocês conhecem Jesus? Alguém já falou de Jesus para vocês? E eles falaram assim: não, mas Jesus viveu aqui no meio de nós. Inclusive eu posso mostrar onde ele foi sepultado. Você pode glorificar, meu irmão? Eles nunca ouviram falar a respeito de Jesus, mas eles conheceram Jesus de fato. Você vai a lugares em que você talvez nem vá falar de Jesus, mas pessoas conhecerão Jesus através de você. A tua história era suficiente para transformar os lugares por onde você passa. A tua história é suficiente para causar em pessoas o desejo de ter o que você tem. Sabe, eu tenho muito temor todas as vezes que eu vou pregar sobre a palavra de Deus, porque eu não tenho uma mensagem muito elaborada, mas existe algo que eu não abro mão. Eu levo muito a sério porque eu sei que todas as vezes que eu falo do nome de Jesus, todas as vezes que eu falo sobre a palavra dele, para algumas pessoas pode ser a única oportunidade de ter um encontro real com ele. Por isso eu te vi aqui, eu pedi, Paizinho, que essa mensagem seja simples, mas seja poderosa, de tal forma que as pessoas possam sair mais apaixonadas por você do que quando entraram. Eu quero saber, existe alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. O tema dessa mensagem é: Jesus esteve aqui. Não porque eu quero falar de lugares em que ele passou de fato, mas a palavra de Deus diz que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ele disse assim: olha, vocês permaneçam aqui em Jerusalém até que venha revestimento do alto através do poder do Espírito Santo. E aí então vocês passarão não só por Samaria, por Jerusalém, como por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é interessante? Discípulos caminharam com Jesus até a sua cruz, foram revestidos de poder do Espírito Santo e passaram novamente por Samaria, mas agora não só como discípulos, mas como a igreja viva de Cristo. Se você for com Jesus até a cruz dele, aceitar o seu sacrifício, você vai sair da cruz, meu irmão, como a igreja viva. Por onde você passar, milagres vão se manifestar. Se a gente lê a história da igreja depois de Jesus, você começa a ler Atos, você começa a ver o que os apóstolos fizeram. Meu irmão, eles foram revestidos de poder no nome de Jesus. E aquilo que Jesus começou lá em Samaria, em Jerusalém, ele continua fazendo aqui em Belo Horizonte, Niterói, São Paulo, Brasil, em lugares que a gente não tem ideia. Esse é o Evangelho de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, meu irmão, você vai passar por lugares que pessoas não dirão apenas que ouviram falar de Jesus, mas será tão real a vida de Deus em você que pessoas dirão: Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. Quando você chegar na sua casa, você vai colocar a chave na tua porta,
Eu não sei como é que está a sua casa, pode ser que a sua casa esteja em briga antes de você vir para cá, pode ser que ao chegar lá continue assim, mas você vai chegar diferente. No reino espiritual, quando você chegar em casa, o inferno também vai ter que declarar: Jesus chegou aqui, Jesus chegou nesse lugar. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus!